Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal de mentorias. Mas antes, se você ainda não me segue, eu vou pedir, ativa o sininho para receber aqui todas as notícias, todos os vídeos e não perder nada. Bem, nossa aula de hoje é sobre juizado especial. Quero dar algumas dicas essenciais para vocês que atuam no dia a dia com juizado especial, mas vejo que ainda há muitas dúvidas, porque apesar de parecer ser um procedimento mais simples, ele tem alguns critérios que na prática a gente às vezes acaba nos confundindo. Então vamos lá, vamos começar. A lei do juizado especial é a lei 9.099 de 95 e ela nos diz muitas coisas que no dia a dia a gente passa despercebido e não lê. E aqui eu quero puxar a orelha de vocês e quero chamá-los para ver alguns detalhes. Bem, gente, o princípio básico dos processos que norteiam o JEC é a informalidade, a oralidade e a celeridade. Então, se você quer um processo com mais questões probatórias, que tenham mais defesas, o JEC não é o melhor local. Eu vejo muitas pessoas na prática reclamando, poxa, mas no JEC não cabe agravo. Não, o JEC, o princípio dele é justamente ser uma coisa mais célere. E em função disso, a gente tem um processo mais enxuto, mais encurtado. A gente não tem todas as fases de um processo numa vara civil, por exemplo. Então, o réu no juizado, ele é intimado para comparecer à audiência de conciliação, que já pode ser convolado por uma IJ, ele já tem que levar a contestação dele. Então, assim, a gente acaba diminuindo muito todas as etapas. Eu quero ver aqui com vocês, já no nosso artigo 2º da Lei 9.099, veja bem o que a lei fala. O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Então, esse é o objetivo do JEC. Então, você, advogado, na hora de propor uma ação, na hora de oferecer ao JEC como opção para o seu cliente, você precisa pesar isso, né? Se a causa do seu cliente, se o direito lesado, ele requer um pouco mais de investigação, um pouco mais de demora, provas robustas, o JEC não é o melhor local, mesmo que ele se enquadre dentro do valor. O que a gente consegue processar dentro do JEC? Valor, vamos lá, causas até 40 salários mínimos. Sim, então hoje atualmente está dando aí em volta de quase 60 mil, dá 50 e poucos mil, né? E aí a gente não pode se perder que se for uma causa de até 20 salários mínimos, nem é preciso entrar com advogado. É claro que quando você entra com advogado, você tem uma petição melhor, uma defesa melhor, mas só alertando isso, você pode falar também para o seu cliente que ele não precisa obrigatoriamente do advogado. E aí você fala, doutora, mas aí eu vou perder. Não, você pode cobrar justamente por essa orientação, de estimular, inclusive, os instrumentos extrajudiciais. Eu sempre faço isso. Reclame Aqui, consumidor.gov, Procon, ouvidoria da empresa, né? Muitas vezes a gente consegue fazer uma negociação extrajudicial sem precisar ficar enchendo o judiciário de ações. Caso não seja esse o caso, né? Caso não seja essa opção que você de fato queira entrar, seja a melhor opção para o seu cliente, você pode entrar, mas você deve se lembrar de algumas questões. Por exemplo, no JEC a gente não consegue uma citação por edital. Justamente porque a citação por edital é uma coisa mais complexa, então você vai estar lá a citação pelo correio, né, que é a normal. Você consegue também a citação por OJA, que é o oficial de justiça, mas caso você não consiga citar com o oficial de justiça, você não vai poder partir para a citação por edital. Então aí você já fica preso também. Então é muito bom você conhecer quem é o réu. Se é um réu que está ativo, você consegue localizá-lo, ou é um réu que você sequer sabe o paradeiro. Uma outra questão também, está lá no nosso artigo 8º, ele vem falando das pessoas que podem ser partes. Então ele fala assim, não poderão ser partes no processo instituído por essa lei o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.
E aí ele começa: somente serão admitidas à propoação perante o juizado especial as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas, as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, a sociedade de crédito ao microempreendedor. Então, vocês precisam saber que as pequenas empresas também podem entrar no JEC, tá? Porque isso eu vejo que às vezes é uma dúvida aí recorrente, se empresas podem ou não podem. Quem não pode são as empresas públicas, gente. E aí, vamos passando, né? A gente continua aqui a nossa leitura pela lei e a gente se depara também com a questão de provas. Isso é uma coisa que muitas pessoas têm dúvida, se no JEC cabe ou não a produção de provas. Gente, cabe a produção de provas, tá? O problema do JEC é que você não vai conseguir ter perícias complexas. O que seria isso? Se a sua perícia for uma perícia apenas documental, simples, você consegue. Mas você precisa ter cuidado, e aí é bom você estudar em que comarca, em que fórum você está entrando, porque tem muitos juízes que eles acabam, quando precisa de uma prova, eles acabam extinguindo, falando que o JEC não comporta prova, e isso não é real. No JEC você pode sim fazer provas. O problema é que não cabem provas complexas, que vão demandar tempo. E por quê? Justamente pelo princípio do JEC, que é uma coisa mais célere, mais informal. Então você não pode querer trazer uma robustez para um processo que ele, a priori, é um processo mais simples, tá? Recursos. Isso é uma outra situação. Quem está muito acostumado com vara civil fica perdido e fala: meu Deus do céu, mas eu não consigo nada no JEC. Isso, você não consegue muita coisa. E por aí é que se faz a escolha. O advogado ele precisa fazer a melhor escolha, mesmo que a causa, o valor da causa, ele comporte o JEC. Mas aí você precisa entender do direito do seu cliente, né? Se o direito em si, se o réu contra quem você vai entrar se comporta você fazer uma ação no JEC. Então, por exemplo, você também não vai conseguir no JEC entrar com agravo. Você vai pedir, por exemplo, uma liminar. Se essa liminar for indeferida, você vai ficar por isso mesmo, porque não cabe o agravo. Você até pode entrar com pedido de reconsideração ou de repente com embargo de declaração, que muitas pessoas, eu já falei aqui em outro vídeo, acabam opondo o embargo de maneira errada, querendo mudar a decisão, e o embargo não serve para mudar a decisão, apenas para tirar omissão, contradição. Você pode fazer um pedido de reconsideração, mas muito provavelmente não vai ser deferido, a menos que você traga alguma coisa muito robusta, né, para que você consiga alterar aquela decisão ali. Então, gente, vocês que querem atuar no JEC, vocês precisam ter essa noção. O JEC é uma coisa mais rápida, é para falar de direitos mais simples, coisas que precisam de pouca documentação, que você consegue comprovar o direito já com as documentações que estão ali, né, documentos, papéis. Se você precisa de provas mais robustas, mais complexas, você não vai conseguir no JEC. Então, estudem o caso de vocês, não proponham automaticamente o JEC, porque muitas vezes não é a melhor opção. A outra situação também é que o JEC, na primeira instância, ele não tem custas e nem honorários. No entanto, caso haja o recurso, que se chama um recurso inominado, é como se fosse uma apelação, tá? Só que no JEC o nome é recurso inominado. Caso você precise de um recurso inominado, vai haver sim aí as custas processuais, e elas costumam ser bem caras, assim como honorários advocatícios, tá? Questão também de intervenção de terceiros. Vocês precisam entender que não vai caber qualquer intervenção de terceiros. Então a gente não vai ter, por exemplo, a denunciação da lide, não vai poder. Então assim, é sempre bom, gente, a gente dar uma lida na lei, como eu oriento sempre aqui, né? Indo artigo por artigo, de vez em quando dando uma pesquisada, para vocês saberem se vale ou não a pena, porque eu vejo às vezes as pessoas dando entrada no JEC, tendo seus processos extintos por N situações, né? Outra coisa também que não cabe no JEC é o declínio de competência. Se você errar a competência, o seu processo vai ser extinto e o seu cliente vai perder tempo, assim como você, que vai ter que dar entrada novamente, distribuir novamente no local correto. Então, assim, vamos analisar tudo com calma, saber se realmente é o melhor para o seu cliente e não ficar só se baseando na questão, eu vou no JEC porque é mais rápido e porque as custas são gratuitas. Às vezes não é a melhor opção. Então, cabe a você, advogado, analisar sempre o que é o melhor para o seu cliente.
Então, agradeço vocês pela aula de hoje, espero que tenham gostado. Se tiver ficado qualquer dúvida, quiserem se aprofundar um pouco mais nas ações no JEC, não deixe de entrar em contato, de deixar aqui o seu link, o seu like, de comentar, que eu vou estar aqui para ajudar vocês. E até a próxima!